Onde você estava no verão de 1987? O Brasil vivia um clima de incertezas, mas também de esperança. A política fervia em Brasília e pelas ruas a cultura refletia o desejo de mudança. O país ainda se recuperava das feridas da ditadura, voltava a respirar democracia. E foi ali, bem no começo daquele novo tempo, que uma jovem repórter, recém-formada, ousou escrever sua própria história e, junto com ela, um novo capítulo da história da Rádio Itatiaia. Era um Brasil com muita esperança e muitas mudanças foram realizadas, né? Foi um marco, foi um divisor na vida do nosso Brasil. Afinada com toda aquela movimentação política, Aparecida Ferreira teve a ideia de ir para Brasília cobrir a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil começava a escrever, junto com o povo, uma nova Constituição. A Constituição Cidadã. O documento da liberdade. E Aparecida Ferreira convenceu a direção da rádio a enviá-la, mesmo sem qualquer estrutura montada. E foi. A Aparecida foi a lutadora dessa questão. Ela que lutou para isso, que ela que quis estar em Brasília, quis fazer o trabalho, buscou meios de fazer isso de uma forma e de outra. Essas coisas todas foram, assim, um marco muito importante da Aparecida, né? Mérito dela nesse processo. A gente sabia que era impossível um repórter cobrir Brasília, porque tinha em Brasília a área política e tinha a área econômica. Todo dia acontecia um fato novo, mexiam na economia, mudavam o dinheiro, e plano Bresser, plano Collor, plano não sei o quê. Funaro. Então eles trocavam as figurinhas no final do dia. Né? O jornalista tem os seus esquemas, as suas malandragens. Nada errado isso, nada errado. Porque os veículos também não tinham muita condição de terem em Brasília grandes equipes. Honrando a tradição de pioneirismo e ousadia da Itatiaia, de estar sempre onde a notícia está, Aparecida Ferreira começou a contar para os mineiros uma nova fase da história do Brasil. E, sem saber, uma nova fase também da Rádio de Minas. Essa foi a abertura que Minas Gerais não tinha e passou a ter voz. Então eu falei assim, não, agora essa porta aqui é minha. Eu bati a mão na porta, abri a maçaneta, entrei e finquei nosso microfone aqui. Ela acabou fazendo de Brasília sua casa e ficou por mais de 30 anos. De lá para cá foram inúmeras coberturas históricas. Com a chegada da Itatiaia a Brasília, a emissora, que já era sinônimo de credibilidade, ganhou projeção nacional. Tornou-se fonte, referência, presença indispensável. Brasília passou a conhecer a força do microfone da Itatiaia pela presença quase que onipresente de Aparecida Ferreira e sua icônica assinatura, que inspirou toda uma geração de repórteres. Brasília Direto. 350 parlamentares já registraram a presença no painel eletrônico da Câmara dos Deputados. Ainda é um quórum muito baixo para a votação de hoje. Espera-se que esse número suba pelo menos mais 100. Repórter Aparecida Ferreira. Eu reclamei da competição indevida da nossa amiga jornalista Aparecida da Rádio Itatiaia. Que ela estava falando de uma forma tão vibrante, que estava interagindo aqui com os trabalhos do Senado Federal com sua voz tonitroante. Eu também quero dizer que o novo estúdio aqui instalado aqui em Brasília é uma presença marcante da nossa emissora, a Rádio Itatiaia, aqui no coração do Brasil. E assim
essa emissora que já é formidável, passa a ser uma das mais importantes de todo o Brasil. O microfone da Itatiaia não é brincadeira. E a Itatiaia em Brasília cresceu. Com o passar dos anos, vieram outros repórteres para reforçar o time e abrir novas frentes de atuação, com coberturas internacionais e agora falando também de esporte, mas sempre reafirmando o propósito de levar ao seu público, seja pelas ondas do rádio ou nos meios digitais, a informação precisa. Sem comunicação, a gente vive num mar escuro em que a gente não tem as informações para escolher que rumo tomar, como prosseguir, o que pode nos fazer bem, o que pode nos fazer mal. Então, a comunicação é como se fosse uma luz que iluminasse a possibilidade de escolhas e de um caminho mais equilibrado para a vida individual das pessoas e para a humanidade. Por isso que é tão importante veículos com credibilidade, de peso, como a Rádio Itatiaia, porque isso é essencial para que as pessoas tenham discernimento. Nós chegamos em qualquer lugar para fazer uma cobertura, os ministros, os senadores, os deputados de outros estados sabem quem é a Itatiaia, querem falar para a Itatiaia, porque sabem que é um veículo que tem credibilidade e que também tem audiência e faz um excelente jornalismo. Hoje, a Itatiaia celebra mais do que um novo estúdio. Celebra uma linha do tempo repleta de coragem, trabalho e comprometimento com a notícia e com a verdade. Mais um passo muito importante no processo de modernização da Itatiaia. A Itatiaia se tornou uma empresa multiplataforma, uma empresa que está no rádio, que é a sua matriz, a sua casa, a sua mãe, mas que hoje também está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, está no TikTok, digital através de um site muito poderoso, que hoje é um dos mais vistos do Brasil. Para isso é preciso duas coisas: gente boa, gente de qualidade, que é o principal, e estrutura para isso. E a Itatiaia está investindo numa estrutura que é fundamental, que é o seu estúdio de Brasília, que é o centro do poder do país. Queremos que esse estúdio seja uma referência para o jornalismo mineiro e também daquilo tudo que impacta o Brasil e o mundo, né? Brasília é o centro do poder no Brasil e é claro que a Itatiaia tem que estar lá em grande nível.